São cada vez mais os estrangeiros a optar por Portugal, principalmente por razões fiscais. Desde 2009 que o Governo dá principalmente aos reformados que venham para o nosso país a possibilidade de aqui viverem isentos do pagamento de impostos. Em 8 anos, mais de 10 mil pessoas pediram acesso ao Estatuto do Residente Não Habitual. Mais de 3 mil são franceses, uma das comunidades que mais investe. Paraíso Fiscal do Atlântico é a reportagem especial desta semana. Portugal é cada vez mais a escolha de muitos estrangeiros. Olham para o nosso país como o local ideal para assentar arraiais. Alguns veem neste cantinho no final do continente europeu o local ideal para investir. Outros porque chegaram à reforma e querem optar por um paraíso no Atlântico. Patrícia Ecker está em Portugal há 2 anos. Veio por obra do acaso, após uma visita do marido que veio e decidiu comprar uma pequena habitação na Ilha de Faro. Foi amor à primeira vista e uma vinda para não mais voltar. La première chose, c'était fiscalement, puisqu'on a quand même un avantage fiscal. Et puis après, j'ai un mari qui est golfeur. Donc il faut savoir quand même que sur le Portugal, dans la Garve, il y a au moins une trentaine de golfs. Voilà. Ça a été des choix, on a choisi l'utile et les choix financiers en même temps. A fiscalidade está no topo das razões para muitos estrangeiros escolherem Portugal para viver e investir. 2 programas contribuem para esta realidade. Os chamados Vistos Gold para cidadãos fora do espaço europeu e o Estatuto do Residente Não Habitual, destinado a cidadãos europeus. Criado em 2009, o RNH teve como objetivo atrair para Portugal pessoas com capacidade económica, dando para isso benefícios fiscais. Por exemplo, os reformados ficam isentos do pagamento de impostos sobre o rendimento em Portugal e no país de origem. Para isso, precisam apenas de ficar pelo menos 183 dias no nosso país. Ao longo dos últimos anos, têm aumentado os pedidos de RNH. No primeiro ano foram apenas 16. O ano passado já se contavam 3.270 autorizações concedidas. No que toca a franceses, desde 2009 até abril deste ano, o Ministério das Finanças dá conta de 3.050 autorizações. Apesar de ser vantajoso, o RNH não é para todos o peso mais importante a colocar na balança. Alors, la raison fiscale, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que mon mari voulait déjà investir sur le Portugal et après, il a su qu'il y avait cette défiscalisation qui était possible. Donc, pour nous, c'est la cerise. C'était pas la raison principale à la base. Para Céline, que chegou a Portugal há menos de 1 ano, houve fatores mais importantes na altura de mudar de morada. O medo e a instabilidade que vivia em França foram fundamentais. Non, il n'y a pas cette angoisse de faire attention à ses affaires systématiquement, d'être toujours vigilant. Bon, il ne faut pas non plus tendre le bâton pour se faire battre, mais on ne le vit pas de la même façon. Beaucoup plus détendu. Patrícia tem a mesma ideia. Oui, il y a une forme de sécurité qu'en France, on n'avait pratiquement plus. Dernier temps, si vous voulez, on avait une petite saturation de la France. Donc on a cherché, si vous voulez, un pays qui pouvait être similaire au nôtre. Si vous voulez, la chance, c'est qu'au Portugal, c'est un pays européen. Ouvert un peu à tout. On cherchait un petit peu un pays déjà où il y avait l'ensoleillement, où il y avait les golfs, où il y avait beaucoup de choses qui étaient similaires par rapport à nous. Donc c'est pour ça qu'on a pris le Portugal. O clima, a segurança e o fácil acesso ao centro da Europa fizeram de Portugal um dos países mais atrativos, principalmente para os reformados. Mas a chegada em massa de novos moradores, aliado a um país saído da crise, tornou a procura de casa uma tarefa bem complicada. On trouve difficilement un appartement sur Lisbonne, ou si on trouve, c'est à des prix énormes. Enfin, c'est très cher. Et même de Lisbonne jusqu'à Cascais, on voit qu'il y a un gros problème. Il y a plus de demandes que d'offres. Em 2001 construíram-se em média 120.000 habitações, um número que caiu para cerca de 6.000 em 2016. Se por um lado permitiu a Portugal evitar uma bolha imobiliária como a que ocorreu em Espanha, por outro, dificulta hoje em dia o crescimento do país. A comunidade francesa é uma das que mais procura Portugal para viver
e em menos de um ano o crescimento foi substancial. Alors, en ce moment, on cite le chiffre de 50 000 Français. Je ne suis pas sûre exactement de ce nombre-là. Moi, je suis arrivée il y a un an et il y avait 25 000 Français. Donc, en un an, 25 000 Français, d'autres Français sont arrivés. Em geral, este francês tem perfil de reformado, porque ele vem essencialmente, pelo menos no início, para aproveitar dos benefícios fiscais que foram cá implementados, nomeadamente o tal estatuto do residente no habitual. Portanto, estamos a falar de reformados, em geral é um casal de entre 55 e 75 anos e vai procurar uma casa, um T2, de 120 metros quadrados, com todas as facilidades e eventualmente mais, nomeadamente elevador, portanto garagem e obviamente, se for possível, uma vista de Tejo, um terraço. Isso é o que nós costumamos encontrar aqui. E ajudou ao próprio turismo. Portugal também é visto hoje em dia a nível mundial como um país seguro, extremamente seguro. O Portugal, nós somos um país, a nossa dimensão ser pequena hoje em dia é um fator muito positivo. Aquelas vias de comunicação que se calhar exageramos no passado e investimos demais, hoje em dia diferencia-nos pela positiva. A chegada constante de estrangeiros nem sempre foi bem vista ao longo dos anos, mas para um setor em crise profunda foi o motor para não afundar ainda mais a construção civil. Não teríamos resistido. Não é nem o setor imobiliário nem a construção. Então a construção, como sabe, foi-se muito para fora, nomeadamente para os países de língua oficial portuguesa e Venezuela e outros países, e agora estamos em sentido contrário. O que seria de nós sem investimento de imobiliário. Mas hoje em dia não é só importante para o meu setor nem para a construção, é importante para a economia nacional. Didier chegou a Portugal em 2009, no mesmo ano em que o governo aprovou o RNH. Mas a paixão por este país vinha de há muito. As férias constantes com os pais fizeram com que nesse ano decidisse instalar-se definitivamente em solo algarvio. Hoje tem uma empresa para ajudar todos os que, como ele, optaram por Portugal. Para os franceses não falam a língua portuguesa, não conhecem tudo o que é a administração, como funciona as regras, e nós acompanhamos, porque sou mediador imobiliário, sou mediador de seguros e fazemos também um acompanhamento administrativo para a inscrição nas finanças, a inscrição na Câmara Municipal, a inscrição todo o lado. É realmente um acompanhamento do início até que as pessoas não queiram mais de nós. Mostrar que Portugal não é um país de terceiro mundo, nem um país com os preços demasiado elevados, é a principal batalha de Didier. O sotaque não esconde que, apesar de estar há 8 anos em Portugal, nasceu no estrangeiro. Hoje continua a aprender o português para estar o mais bem integrado possível. Cada vez mais procurado, por todo o país foram nascendo cursos de português para estrangeiros, sejam eles residentes ou apenas visitantes esporádicos. A procura tem sido crescente, temos tido, portanto, um volume cada vez maior de alunos e este ano particularmente mais elevado que em anos anteriores. Temos tido uma maior procura de residentes, portanto, os alunos estrangeiros que residem no Algarve, comparado com outros anos, e depois continuamos a ter muitos alunos que vêm de várias partes do mundo que procuram a escola por diferentes razões. Alors la langue c'est un problème bien sûr pour ceux qui parlent pas portugais. Moi, je trouve que c'est important pour les Français qui arrivent au Portugal de s'intégrer dans le pays et notamment d'apprendre le portugais. C'est une langue, pour nous, les Français, qui est difficile à apprendre au niveau guttural et difficile aussi à comprendre parce que vous, les Portugais, vous parlez vite et vous avalez un peu tous les mots. Donc, pour moi, c'est difficile des fois de vous comprendre. Dificuldades que todos estão dispostos a ultrapassar. Escolheram Portugal por razões fiscais mais favoráveis do que em qualquer outro país. Pelo tempo, quase sempre ameno, mas também pela segurança. Habituados ao clima de medo instalado no centro da Europa, os franceses estão hoje de olhos postos em Portugal. Aqui vão criando pequenos bairros, vão fazendo amigos e construindo comunidades. Recriam, à moda do século XXI, o mesmo que nos anos 60 os portugueses fizeram ao abandonar Portugal rumo à França.
mas os que agora chegam vêm para descansar e aproveitar para usufruir de uma reforma calma e tranquila na costa do Atlântico.